Abre comigo a tua Bíblia, Isaías 27, versículo 1 e versículo 2. Oh, esse é bom, esse é poderoso. A gente está numa sequência de palavra. A gente está fazendo a nossa série, né, de pregações. Pode-se dizer uma minissérie. E geralmente a série ela tem uns 8 capítulos. E essa a gente vai terminar com 4. Então uma minissérie. Mas ela é poderosa. Ela é poderosa demais. A gente podia passar de verdade assim, dentro desse assunto de mascarando o inimigo. Eu acho que a gente poderia, sei lá, a gente poderia passar o ano inteiro pregando todo domingo sobre artimanhas malignas para nos afastar de Deus. A gente poderia todo domingo estar pregando algo diferente. Mas a gente vai ficar com 4. Ela é poderosa. E aí no domingo passado nós falamos sobre o trono do orgulho. No primeiro nós falamos sobre o inimigo oculto. E hoje a gente vai falar sobre os perigos da modernidade. E não me leve a mal, eu sou novo, olha pra mim, parece uma palavra de alguém velho falando, né? Os perigos da modernidade. Ah, essa modernidade, rapaz, essa tecnologia. Não me leve a mal, eu sou novo. Então eu tô te falando de algo com propriedade, porque eu sou considerado da geração milenial, né? Geração Y. Todo aquele que nasceu ali mais ou menos de 86 até 96 é a geração Y, milenial. E a geração milenial é a primeira geração daqueles que nasceram no período da... Pode pesquisar no Google. A geração milenial é aquele que nasceu... São aqueles que nasceram dentro da tecnologia, com a internet. No advento da internet. A internet chegou junto com a minha geração. A geração Z, né? Geração Z de 96 até 2001, mais ou menos. E aí você tem a geração Alpha e não sei mais outra não. Agora eu me perdi, acabou. Mas essas gerações que vieram depois de 96, depois de 86, todas elas vieram dentro da internet. Então eu tô te falando de algo com propriedade. De algo com propriedade. Eu lembro que a internet era discada. E todo mundo aqui pegou, né? Menos a Rafa. Rafa não pegou a internet de escada. Aí, Rafa, deixa eu te contar um negócio assim, um segredo que talvez você não saiba. Você sabia que a internet era de escada? Você ligava para a internet para entrar lá. Interessante, né? Você botava um discador no computador e aí ele ficava UOL, né? AOL, pop. Lá em casa eu usava o pop. Essas coisas meu pai e minha mãe não entendem muito, mas era mais ou menos assim. Pop. Aí botava lá, ele discava. E aí no sábado da sexta-feira, da meia-noite até a meia-noite do domingo, era de graça. Rapaz, botava o negócio para fazer download. Começava na sexta-feira, meia-noite. E muitas das vezes não acabava. Não dava certo. Então a internet era discada. E era um trabalho para entrar. Mas hoje a internet ela tá na palma da mão, né? Nem dá para acreditar, né, Rafa? Que já foi assim, né? Nem dá para acreditar. Hoje a internet está na palma da mão. Então o mundo está ficando moderno. O mundo cada vez mais, a tecnologia está avançando, sim ou não? Antes era difícil ter uma informação. Há 10 anos atrás, não é muito tempo, há 10 anos atrás a gente chegou aqui nos Estados Unidos. Eu e a Sirlene, vai fazer 10. Fevereiro faz 10 anos. Nós chegamos aqui. E era difícil você ter uma informação que hoje é simples. Essas coisas de o que fazer com visto, né? Como não perder, faz extensão. Rapaz, parece que não, mas há 10 anos atrás não tinha tanta informação assim. Já tinha o Google, você entrava lá e pesquisava, mas não tinha tanta informação, não era tão fácil, não era tão comum. Você fala assim, faz um Google aí. Faz um Google, o que você acha? Agora você tem o GPT. Agora você tem a IA. O GPT aqui no meu celular é o amigão. Porque agora você consegue conversar com ele. Você fala e ele te responde. Aí eu dei um apelido, né? Para não ficar chamando ele de GPT. Aí botei amigão. Aí eu falo, amigão, você tá aí? Aí ele fala, sim, amigão, estou aqui. Meu pai fala que ele é meio esquisito, né, pai? Fala meio fofo, né? Uma fala esquisita. Mas, fato é que a gente conversa e as notícias, né? As informações estão tudo na palma da mão. Aquilo que antes era difícil, hoje é fácil. Em todos os sentidos. Vamos lá, Isaías 27, versículo 1 e 2 diz assim:
Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada grande e forte o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Naquele dia dirá o Senhor: cantai a vinha deliciosa. Nas semanas passadas a gente falou sobre o inimigo oculto. A palavra serpente usada aqui no texto é nahash. Nahash é sussurrar um feitiço. Então nós temos a principal característica da serpente, Satanás, o Leviatã. A gente tem a principal característica desse espírito maligno. Ele trabalha invisível, ocultamente, falando aos nossos ouvidos palavras de feitiço. Ele pega situações reais, afirmações verdadeiras, corrompe elas, distorce elas, na intenção de gerar confusão, na intenção de nos afastar de Deus, na intenção de eleger outros deuses a não ser Deus no nosso coração. Essa é a função. Assim como ele faz com Eva, lá no Jardim do Éden. Lá em Gênesis 3:1, ele chega para Eva, oferece do fruto, e Eva fala assim: não, mas não posso comer. E aí ele fala para Eva, fala assim: será que foi isso mesmo que Deus falou? Porque Eva fala para ele que se comesse, Deus falou que se comesse ia morrer. E aí ele fala assim: será que foi isso mesmo que Deus falou? Será que você não entendeu mal o que ele estava te dizendo? E ele começa a corromper essas situações, ele começa a corromper essas falas. Ele entra lá na sua casa, no momento de discussão, a esposa fala algo, o marido escuta outra coisa. O marido fala algo e a esposa escuta outra coisa. Lá em casa, quando a gente geralmente começa a discutir e a Sirlene fala que eu falei algo, eu falo com ela assim: falei, não, repete o que eu falei, exatamente, palavra por palavra, repete. Porque aí você vai ver que não foi isso que eu falei. Porque quando você para, analisa situações friamente, logicamente, você evita discussões. Então, esse espírito maligno chamado serpente, Leviatã, a palavra vai dizer que ele é veloz, sinuoso. Sinuoso é tortuoso. Ele entra por brechas, ele corrompe palavras, distorce aquilo que é dito. E lá em Gênesis 3:1 vai acrescentar, dizer que ele é astuto, ele é esperto, ele sabe quando agir, ele é rápido no agir e ele sabe como agir. Então olha para o teu irmão e fala assim: cuidado, para de dar ouvido para o Leviatã. E eu estou acostumado a pregar com o iPad, estou tentando subir a tela aqui, não sobe. Modelo antigo esse aqui é modelo antigo. Estou falando que a tecnologia está andando. Ele vai se utilizando de subterfúgios para destruir a nossa vida, destruir a nossa casa, destruir quem somos. Porque lá em João 10:10 vai dizer que ele tem um propósito, e esse propósito você sabe qual é. Vai dizer que Satanás vem para roubar, repete comigo, roubar, matar e destruir. Então ele tem um propósito estabelecido. Ele tem um único fim: acabar com a sua vida, se vingar da humanidade, se vingar de Deus. Propósito de Satanás: se vingar de Deus, porque ele foi expulso da glória de Deus, ele foi expulso dos céus, e aí ele quer fazer com que sejamos expulsos também. É o discurso do nada a ver. O discurso do nada a ver. Há muitos anos eu escutei uma pregação, o pastor Cristiano, lá de Vila dos Teles, ele usou essa palavra, eu nunca mais esqueci. Nada a ver é a senha do inferno. Nada a ver, tudo aquilo que alguém vai te ensinar, tudo aquilo que alguém vai te corrigir, tudo aquilo que alguém vai trazer um princípio para a sua vida, que vai falar para você assim: olha, não faz assim, porque isso está errado, e você responde com nada a ver. Tenha certeza que está errado. Tenha certeza que tem a ver sim. Então a pessoa fala assim: rapaz, não faz desse jeito, porque isso vai te levar para o inferno. E a gente responde: nada a ver. Isso aí é religiosidade, nada a ver. Provavelmente 99,9% de chance de que quem te falou está certo e o nada a ver é que está errado. Cuidado com o nada a ver, porque o nada a ver nos leva para o inferno. Amém? Hoje a estratégia continua a mesma, mas diferente, porque a modernidade está aí, né? A tecnologia está avançando, as informações chegam cada vez mais rápidas, mas a estratégia é diferente, mas o propósito é o mesmo. Romanos 12, versículo 2 diz assim:
E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente está vivendo num mundo moderno, um mundo que todo dia algo novo acontece, todos os dias uma nova tecnologia é incrementada. Todo dia você descobre que o teu telefone pode fazer algo a mais. Você sabia que 90% das pessoas não usam nem 10% da capacidade de um telefone? Você sabia disso? Geralmente a gente tem um telefone poderoso que a gente só usa para tirar foto de vez em quando, com uma resolução muito baixa, porque a gente não sabe configurar a câmera, ligar para as pessoas e receber o WhatsApp. Mais nada. Há pouco tempo atrás, não muito tempo, eu descobri que o meu telefone pode ser uma lupa. Você sabia disso? Que ele é uma lupa, que eu consigo enxergar os poros do dedo. Dá para fazer ao iPhone. Você consegue enxergar os poros do dedo. Eu tenho certeza que se eu pedir para você abrir a sua lupa agora, você não sabe. Não muito tempo atrás eu descobri que você pode cadastrar gestos no telefone. Aqui atrás, aqui assim, ó, eu posso cadastrar gestos. Dependendo de quantos toques eu dou aqui atrás, ele faz algo para mim diferente. Você sabia disso? Eu posso botar toque aqui para atender. Eu dou 2 toques e atendo, alô? Ou eu posso botar 3 toques aqui e enviar uma mensagem automática para alguém. Posso colocar alguns toques, ele acende a luz, apaga a luz. Então, a todos os dias, algo novo vai sendo incrementado. Todos os dias. A modernidade está aí. O avanço da tecnologia é assustador, não é verdade? De vez em quando a gente vê um robô andando. Já viu o robô andando? A gente vê, bota na internet aí que você vai ver robô. O Tesla aí tá lançando robô. Aí eu lembro do filme do robô, do Will Smith. Deus me livre, tá amarrado. Deus me livre. É assustador o avanço da tecnologia. E essas portas de entrada de Satanás na nossa vida, elas estão cada vez maiores, cada vez mais escancaradas, cada vez tem um caminho a mais, cada vez tem uma porta de entrada a mais, uma brecha diferente, cada vez. Muitas coisas que antes eram inacessíveis, hoje você não faz força para acessar. Hoje você não faz força. Antigamente, há 20 anos atrás, eu passava lá no jornaleiro e escondido assim, lá no jornaleiro e escondido, para ver a parte de pornografia do jornal. E escondido para ver a foto da mulher do dia. Ia lá na locadora. Locadora, existe locadora ainda? Ia lá na locadora, sempre tinha a parte escondida lá no fundo. Dava um jeito. Posso contar essas artimanhas não, que essas coisas a gente não conta pro pai e pra mãe. A gente pede perdão pra Deus. Ia lá na locadora e escondido. Como é que é aquela da Praça do Povo lá? Povão, Praça do Povo. Ia lá na Praça do Povo, escondido. Aí ficava olhando lá no balcão. Quando o cara dava mole, opa! Parte proibida. Hoje em dia, esse dia eu fui checar o status do processo da minha mãe, da troca de status, num aplicativo teoricamente do governo, um aplicativo teoricamente sério. Aí eu tô lá checando. O comercial que apareceu embaixo era um comercial pornográfico, dentro do aplicativo do governo, na Bíblia. Eu tava escrevendo essa palavra aqui, e aí eu abro a Bíblia no navegador para ser mais fácil, copiar o texto ali, colar. Eu abro ali, se chama Bíblia Online. A propaganda era uma propaganda pornográfica. Os caminhos para a serpente entrar e levar o nosso coração embora cada vez estão mais fáceis, cada vez estão mais rápidos. Cada vez estão mais rápidos. O proibido é mais gostoso tem penetrado, predominado nos corações e tem levado homens e mulheres a se afastar de Deus. Todo dia. O modernismo está caminhando a passos largos para entrar no seio do nosso lar. É um filme que nós adultos assistimos e tem uma cena de sexo explícito. Porque antigamente a cena não era de sexo explícito.
Era difícil ter um filme assim. Hoje em dia a cena é de sexo explícito, em que se mostra órgãos genitais. E a gente assiste e ainda coloca o filho do lado para ver com a gente. Aí ele olha, fica sexualizado mais cedo do que deveria e a gente não sabe o porquê. Então todo dia Satanás inventa algo novo para entrar. Agora deixa eu fazer um ponto aqui, uma correção. A tecnologia é boa, tá? A tecnologia é algo bom. A globalização é algo bom. A ferramenta é algo bom. Só que Satanás tem se utilizado dela. E se a gente não estiver atento, a gente começa a entrar por esse caminho também. E pelas brechas, a serpente, que é sinuosa, vai entrando no nosso coração também. Cada vez está mais fácil aquilo que era inacessível. Hoje a gente pega um telefone, um celular e dá na mão do filho e da filha, que é nova, é criança. A gente dá na mão dele. Teoricamente, sob supervisão. Não tá. Quando eu era criança, meu pai e minha mãe botavam senha no computador. Pediram para um técnico de informática lá, que era o vizinho, colocar uma senha no computador de uma forma diferente. Não a senha simples, não. Botar uma senha na BIOS, que era para eu não acessar, para não ver pornografia. E eu dei um jeito de descobrir, e quando eles não estavam em casa, eu entrava lá e via. Sim ou não, mãe? Minha mãe descobriu depois de um tempo. Eu entrava lá, dei um jeito de descobrir. Comecei a carregar o molde da bolsa. Minha mãe começou a tirar o modem da internet de casa. Fui lá com o computador assim, ó. Fui lá no computador no vizinho. Porque quando a gente quer, a gente dá jeito. Fui lá com o computador no vizinho e falei assim: seu Diogo, minha mãe esqueceu a senha, seu Diogo. Ela pediu para você abrir o computador e escrever ela para mim. É o seu Diogo todo inocente, coitado. Escreveu lá, se eu não me engano, era 1835, até hoje eu lembro. Eu acho que era algo assim, era 4 dígitos. Porque se fosse a senha comum, eu sei todas também, né? É a data de aniversário. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Aí a gente pega um telefone, dá na mão de uma criança e espera que ele vai usar com sabedoria. Ele vai usar com sabedoria. Nem nós usamos. Se a gente não se atentar, nem nós usamos. É verdade, sim ou não? É verdade. Essas palavras, né? O proibido é mais gostoso. O errado tem entrado, porque as palavras do errado são doces. O pecado é sempre algo agradável à nossa carne. O pecado, ele sempre está ali para suprir necessidades carnais. Então ele é algo bom. É algo bom. A mentira é sempre branca. Já ouviu? Não, mentirinha branca. A mentira é sempre branca. A mentira é sempre para obter algo. Vale a pena. O pecado sexual é sempre bom. O esposo do outro, a mulher da rua, o homem correndo sem camisa é sempre mais bonito que o barrigudinho lá de casa. Não é assim? Essas estratégias, elas têm estado presentes e a gente começa a dar ouvidos a ela, porque falei na semana passada, veneno, eu tenho certeza que veneno deve ser gostoso, porque senão ninguém bebia. Palavras doces que corrompem corações. Provérbios 16, versículo 24 diz que palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Muitos de nós estamos dando ouvido ao nada a ver, aos sussurros do nada a ver. E coloca um caminhão de açúcar nas minhas palavras, igual o pastor Edson fala. Então coloca um caminhão, não coloca 1 quilo nem uma colher, coloca um caminhão. Porque eu sei que a palavra hoje ela é um pouco mais dura e mais ríspida, mas ela é uma palavra necessária que você precisa ouvir, e eu também. A gente está dando ouvido ao sussurro de Satanás. A gente começa a cortejar o pecado e a dizer que não tem nada a ver. A gente começa a negociar princípios e a dizer não tem nada a ver. A gente começa a fazer certas coisas e a dizer não tem nada a ver, tá tudo bem, tá tudo ok, tá tudo legal. Palavras doces que nos levam à morte. Palavras doces que nos afastam de Deus. Palavras que muitas das vezes conotam uma falsa justiça. Porque nós temos direito. Por que não? É justo. Só que não. Você já percebeu que cada vez essa palavra ela veio hoje assim bem dura,
e ela tem um propósito. Você já percebeu que cada vez é mais difícil reunir crente na igreja? E você pode pensar que eu estou falando do meu coração, não, mas está anotado aqui, eu anotei. Eu escrevi, essa palavra foi escrita, eu levei uns 3 dias, não foi? Meu pai viu, minha mãe viu, estava lá escrevendo, sentado no computador. Cada vez é mais difícil reunir crente na igreja. Antigamente não era assim, antigamente tinha de manhã consagração. Todo dia na igreja tinha consagração. Escola dominical. Cadê as escolas dominicais? Culto de manhã e à noite. Vigília, seu Luiz. Vigília é impossível fazer na cabeça daqueles que não dão prioridade. Antigamente era fácil reunir pessoas na igreja. Hoje é cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Porque o discurso da modernidade descredibiliza a igreja como um representante de Jesus na terra. Quando Jesus estabelece a igreja e diz que a igreja é representante dele na terra. A igreja católica se aposta desse discurso dizendo que o Papa é o representante de Jesus. Mas Jesus ele está falando para Pedro ali, falando assim, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, e está estabelecendo a igreja como representante de Jesus. E é esse discurso moderno em que Jesus é um cara legal, o que estraga é o fã-clube. Quem já ouviu essa frase? Jesus é um cara legal, o que estraga o fã-clube dele. Esse discurso moderno diminui a igreja, coloca a igreja como uma instituição quebrada. Satanás ele trabalha todo o tempo para cada vez mais pastores caírem em pecado. Cada vez mais o Satanás vai trabalhando para as igrejas e se dividindo por escândalo, para que cada vez mais a igreja seja descredibilizada e as pessoas percam a vontade, o desejo e a necessidade de estar lá. Então, uma simples dor de cabeça nos tira do culto. Eu sei que tem dias que realmente você vai estar mal, não vai vir, tem compromisso, tudo bem. Não estou falando como pastor, estou te falando como cristão, biblicamente falando. Uma simples dor de cabeça nos afasta do culto. O compromisso. Aí você fala assim, rapaz, por que você não veio naquele dia no culto? Não, pastor, é porque eu tinha um compromisso. Foi maior do que com o dono do universo. Que compromisso importante. A outra pessoa deve ser muito importante. A gente começa a eleger novos deuses. O trabalho é um Deus, a família é um Deus, os filhos são deuses. Será que eu estou pregando no lugar certo? Eu estou te falando com amor, por isso coloca açúcar na minha palavra. Os filhos são deuses. O menino não pode ficar gripado, não pode ter dor de garganta. A gente elege a saúde como prioridade. Realmente é uma das nossas prioridades, mas a saúde física não pode ser maior do que a saúde espiritual. Coloca açúcar. Se a gente colocar um propósito de oração, 6 horas da manhã, pastor. Vamos lá, igreja. Vamos orar aqui 6 horas da manhã todos os sábados. 95% das pessoas vão torcer o nariz, vão falar, Deus me livre de acordar às 6 da manhã. Vou ter que acordar às 5 para estar aqui às 6? Bota esse negócio às 9, pastor. Quem sabe eu vou. Agora, esses dias minha mãe saiu de casa 5h30 da manhã para fazer exercício na praia. Deus me livre. Sábado. É doido, né? Glória a Deus. Vai lá para a praia. Vai lá fazer o exercício. Vai lá colocar o físico em dia. Mas acorda também cedo para estar na igreja. O modernismo tem nos afastado de lá. A gente elegeu um ser, o homem, como o Deus maior. Ele é o Deus maior. A gente acorda, faz agachamentos e agachamentos para tornear os glúteos, mas não ajoelha uma vez por semana. Isso, né? A gente faz dieta. Ô, seu Luiz, a gente faz dieta para ficar magrinho, bonito. A gente faz. Não faz? Toma Monjaro para ficar bonito. Legal, faça isso. Faz, saúde é bom. Só que a gente não faz um jejum para ficar mais íntimo de Deus. A gente começa a eleger deuses. É o perigo da modernidade. O humanismo tomando conta de nós. Você sabe que existem 2 decisões mais importantes na vida? A primeira é com quem você vai casar. Essa é uma decisão importante na vida.
porque ela determina com quem você vai passar a sua vida inteira. Então você tem que escolher com quem você vai casar. Escolhe bem. Estava falando essa semana lá em casa. Eu não entendo a pessoa casar simplesmente, não, me apaixonei. Não, meu amigo, escolhe. Amor se desenvolve. Faça com intencionalidade. Aí, você casa mal, vai viver a vida inteira uma desgraça, ou então vai causar um divórcio. Então a primeira é com quem você vai casar, porque ela determina com quem você vai passar a sua vida inteira. A segunda é espiritual, é com quem você vai passar a sua vida inteira, porque ela determina onde você vai passar a eternidade. Quem entende o que eu estou falando? Se você decide viver a tua vida inteira com Jesus, você vai passar a eternidade com Ele. Agora, se você escolhe errado, meu amigo, a eternidade vai ser um inferno. E põe inferno nisso. E eu vou falar um negócio para você. Tem muita gente escolhendo errado as duas opções. Tem muita gente escolhendo errado as duas coisas. Tem gente escolhendo errado com quem casa e escolhendo errado com quem vive. Então começa a escolher bem. Se você já escolheu com quem você vai casar agora, meu amigo, já casou, agora você ora por ele e fala: Senhor, faz a obra. Faça a obra, Jesus. Mas pensa na eternidade, porque ainda dá tempo, amém? Ainda tem tempo para você chegar lá. A palavra de Paulo aqui sobre Romanos 12:2, transformai vós, não vos conformeis com esse século, mas transformai vós. Ela é um clamor de transformação própria. A gente já ouviu diversas pessoas falando, muitas vezes a gente usa a própria palavra para dizer assim: não, eu sou inconformado e eu preciso mudar o mundo. Não, a palavra de Paulo não é essa. A palavra de Paulo é assim, muda você. O conformar vem do grego esquematizou. Pronto, saiu. Esquematizou. Sinônimo da palavra simorfos. Simorfo é você tomar a forma de algo. Pensa no bolo. Você faz a massa e aí você pega uma forma. Você despeja a massa lá dentro, você leva para o forno e ele vai sair com aquela forma. Não vai sair de outro jeito. A não ser que você seja ruim de fazer bolo e sole ele. Mas vai sair daquele jeito. Então Paulo está falando assim, cuidado, não se conforme, não toma a forma do mundo. Não entra nessa forma que o mundo está, essa padronização, essa modernidade que o mundo tem pregado, nada a ver que tem dito, aquilo que tem, esse Deus homem que tem sido levantado, esse Jesus Disney que tem sido pregado. Ontem a gente estava na Disney lá, quem já foi? Recomendo. Rapaz, você entra que você esquece que aquilo ali é uma ilusão. O Hector estava dentro do carrinho, olhando para cima e falando assim: uau, a gente saiu! Como se fosse o céu. Tava de dia lá fora, o brinquedo era de noite. Ele esqueceu que lá fora era de dia e está olhando para o céu e falando assim: uau, pai, a gente saiu! Olhando para o céu à noite, achando que era o céu de verdade. Achando que a gente estava indo para a água. Ele virou para mim e falou: pai, eu não quero ir para a água. Achando que a gente ia para o mar. Aquilo é lindo, maravilhoso, mas é uma ilusão. É lindo, mágico. Chorei mesmo. Vou de novo, choro de novo. Lá na hora daqueles fogos lá, lembrei de todas as fitas cassete que eu já vi com o show da Bela e a Fera. Meu Deus do céu. Só se tocasse no mundo ideal, meu Deus do céu, ninguém me segurava lá. Ninguém ia me segurar, porque não tocou. É porque só começou a cantar Não, a primeira frase da música do Aladim, que eu não sei cantar em inglês. Se cantasse assim, meu Damião, tirasse foto eu chorando, ainda bem que tá todo mundo chorando igual eu. Com a orelhinha do Mickey. Quando eu vi o Mickey, eu tava me segurando, porque eu sou brabo. O Mickey me deu um abraço, cara. Ele pegou aqui, abraçou, cara. Ei, mas é uma ilusão. Aí a gente está pregando um Jesus Disney. O mundo moderno está criando uma ilusão que você vai entrando dentro e vai acreditando que é verdade. O Mickey era uma menina.
Rapaz, a voz também, teve uma hora que ela falou umas 2 vezes. Ele não pode falar não, mas ela falou alguma coisa com a menina lá. Era com a menina. O mundo, a modernidade está criando uma ilusão, um Jesus Disney, um Jesus que ele aceita o segundo lugar da tua vida, um Jesus que não prega transformação, você pode ser você mesmo, um Jesus em que ele não governa o coração, porque o teu coração ele pode ir para qualquer caminho, um Jesus que ele não dirige o coração, ele é passageiro. Esse é o Jesus que está sendo pregado, é o Jesus que prospera, é o Jesus que cura a emoção, mas é um Jesus que você pode viver a tua vida do jeito que você quiser. A modernidade tem penetrado na igreja. O apelo de Paulo em Romanos 12:2 é assim, ó: para de cair nessas falácias, para de entrar na forma do bolo e ser padronizado com o mundo. Aí ele fala assim, ó: mas transformai-vos, transformai vós, transformai você. A palavra transformai é metamorfo, é o oposto de simorfo, é tomar uma forma completamente oposta. Ele está falando assim, ó: o mundo está com esse padrão, pega uma forma completamente oposta, faz diferente para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só tem um jeito, é a transformação. É a transformação, é você entrar lá no parquinho da Disney, olhar para as coisas e falar assim: isso aqui é uma ilusão. Por mais lindo que pareça, isso não é a realidade, não é isso aqui que eu vou viver. Olha para o seu irmão e fala assim: a porta do céu. Não, mas fala forte, porque é uma palavra dura. Fala assim: a porta do céu não passou por reforma, continua sendo estreita. Tem gente pregando que Deus reformou a porta e ela ficou larga agora. Lá em Mateus 7, versículo 13, diz assim: entrai pela porta estreita. A larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. A porta para o céu não passou por reforma, ela continua estreita, continua sendo difícil. O Jesus Disney, ele prega um caminho fácil. O Jesus real, ele prega: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E eu gosto do cara que falou sobre ele antes, João Batista, porque ele acrescenta uma fala, ele fala assim: arrependei-vos, raça de víboras. Arrependei-vos, filhos da serpente. E eu não. E você? Não. Sou filho de Deus. Eu quero deixar alguns perigos aqui, 4 para ser específico. Perigos que a gente tem que estar alerta. 1 João 2, versículo 15 e 16. Você vem caminhar aqui mais rapidinho para a gente ir até o final e acabar o culto no horário. 1 João 2, versículo 15 e 16 diz assim: não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O primeiro perigo que você precisa ter cuidado, o primeiro perigo que você precisa estar alerta é o amor ao mundo. Versículo 15b, 1 João 2, 15b. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É curioso a gente falar disso, mas é necessário. A gente vive num tempo em que a gente está amando as coisas do mundo, mas querendo permanecer na igreja. A estratégia de Satanás não é mais tirar as pessoas da igreja. A estratégia de Satanás é deixar elas lá, mas no mundo de ilusão, no mundo ideal. Essa é a estratégia de Satanás. A estratégia é: eu vivo minha vida como eu quero, eu faço as coisas que eu quero, mas eu vou para o céu no final, eu estou salvo, Jesus me ama. Afinal de contas, Ele morreu por todos os meus pecados, seja os que eu cometi ou aqueles que eu vou cometer também. Cuidado com isso. Não é verdade. Não é verdade. Hebreus vai dizer assim: por que você pisa no sangue? Por
que você pisa no sangue? Ele está falando sobre o sangue de Cristo na cruz, porque toda vez que nós pecamos, nós pisamos no sangue da cruz. E é como se a gente crucificasse Jesus todas as vezes em que pecamos. Quando nós pecamos, a gente pisa no sangue e fala assim: vai lá, Jesus, morre de novo. É isso que o autor de Hebreus está falando. A gente ama mais o que o mundo tem para oferecer do que o autor do mundo, que nos ofereceu tudo. O mundo oferece uma falsa alegria temporária. Deus oferece uma alegria eterna. O mundo oferece riqueza que nunca satisfaz. Já percebeu? A riqueza do mundo nunca satisfaz. É um desejo do ter por ter. O trabalho nunca é suficiente, o cargo nunca está bom, o salário nunca é o ideal. Quanto mais se ganha, mais reclamação aparece. Pouco tempo atrás a gente teve a experiência de ouvir alguém falando que com 20 mil reais não se vive bem no Brasil. Assim, então eu estava morto, porque o meu salário era um salário mínimo. Eu estava morto. Quanto mais se ganha, mais se quer, mais se exige, mais o nível sobe. É uma riqueza que nunca satisfaz. Deus, ele oferece o maior tesouro, a vida. O mundo oferece amores de carnaval. Amor que vem e vai. Dura 3, 4 dias. Temporada, sazonal. Deus oferece um amor incondicional que dura eternamente. Por conta desse amor pelo mundo, a gente deixa de ser alcançado pelo amor de Deus. Sabe? É uma condicional. Se nós amamos o mundo, nós não somos amados por Deus. É uma condicional. Se amamos o mundo, não somos encontrados pelo amor de Deus. A modernidade, ela afasta a santidade de nós. E existem certos lugares que não nos cabem. Eu tive uma das experiências agora que a gente fez nessa ida ao parque ali. Eu estava pensando, a última vez que eu fui no parque, isso foi lá em New Jersey, foi um parque de montanha-russa, eu tinha 150 quilos. Você diz que não, mas eu tinha. Te mostro foto depois se você nunca viu. Eu tinha 150 quilos, foi a última vez. E aí eu fui com um amigo, né? Nós fomos com alguns amigos. E aí eu comecei a perceber que nem todo lugar me cabia. Literalmente. Eu ia sentar no brinquedo lá na montanha-russa, eles tentavam fechar e falava assim: meu amigo, desculpa, mas você não vai poder ir porque não dá para fechar o cinto. Aí eu tinha que sair do brinquedo, ficar esperando todo mundo ir e voltar. Já viu? Mas a gente insiste em caber. Aí eu fui num brinquedo chamado Nitro. É o Six Flags, a Mari conhece. O pessoal de New Jersey conhece. Nitro. Aí fui lá, melhor montanha-russa do parque. Aquele eu tinha que caber. Ah, meu amigo, eu fui lá, sentei, a moça veio, tentou fechar, veio um rapaz, tentou fechar, ele abaixa assim, em cima das pernas, tentou abaixar, nada, não cabia. E eu falei assim: dá um jeito, eu vou. Aí a moça: tá bom. Aí veio uma mulher do meu tamanho, 150 quilos. Ela veio assim, é ele? Aí ela veio, empurrou aquele negócio assim no meu colo, nas minhas coxas assim, e aí com a força do quadril ela pulou e sentou naquele negócio ali com tudo e veio, aquele negócio travou aqui nas minhas pernas assim, gangrenou aquele negócio, cara. E aí o brinquedo andou na primeira descida que aquele negócio deu, aquele protetor deu um estalo assim e soltou pra frente e ficou folgado. E eu passei a montanha-russa todinha me segurando por um fio para não cair dela. Porque a gente insiste em caber em lugares que não nos cabem. Tem lugar que não te cabe. A gente insiste em sentar em roda que não te cabe. A gente insiste em ir em eventos que não te cabem. A gente continua indo atrás de pessoas que não te cabem e sentar com elas. A gente tá, ao invés da gente sair da roda do escarnecedor, a gente fica procurando a roda do escarnecedor e fala: onde que é? Que eu quero conversar. Porque eu preciso socializar, pastor. Afinal de contas, Jesus só lidava com os mendigos, os que precisavam de milagre e as mulheres da vida. Era essa pessoa que Jesus anda.
Essas pessoas andavam atrás de Jesus querendo transformação. Jesus só entrava na casa das pessoas que ele sabia que ia haver algo. Jesus não entrava na casa de quem não queria nada, não. Jesus, ele entra na casa de Zaqueu porque ele queria ter algo com Zaqueu. Zaqueu não era merecedor assim como eu e você, mas ele não entrou na casa de qualquer um. Jesus só entrava na casa das pessoas que queriam transformação, não viver a modernidade, não viver o Jesus da Disney. Amém? Dá um glória a Deus só por saber que a palavra está boa. 1 Tessalonicenses 4, versículo 7 diz: pois Deus não chamou para a impureza, e sim para a santificação. A serpente, ela traz uma falsa verdade de que está tudo bem. Não tem problema em fazer certas coisas, não tem problema em ir em certos lugares. A gente está na igreja, tem uma vida com Deus, e a gente insiste em ouvir música do mundo. E em show, seu Luiz. Vamos lá, é o pagodinho. Hoje tem, 6 da tarde, estou sabendo. Lá no Magné Park. Vai lá, sambar. Com cão. É mesmo, é verdade, tem palavra que precisa ser dita. Tem palavra que precisa ser dita. Jesus não está lá, Tânia. Aí você fala assim: pastor, mas como é que você fala com tanta certeza? 2013, a cantora Paula Fernandes, quem conhece? Paula Fernandes, ela foi num programa e ela foi entrevistada pelo João Dória. E aí eles estavam falando sobre composições, e a fala dela foi a seguinte, ó: sou espírita e não componho minhas músicas sozinha, faço isso com ajuda espiritual. Quando estou escrevendo, leio e tem palavras que eu não conheço e não sei nem o significado. Foi a fala dela. Quando você ouve aquela canção de adoração aqui na igreja, que mexe no teu coração, que te leva mais perto de Deus, que te dá vontade de sair daqui e viver uma vida em santidade, em viver transformação, essa canção, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ela inspirou o autor, seja lá quem for, ela inspirou aquele autor. O Espírito Santo deu aquela canção para ele. E aí ele gravou e você percebeu a unção que escorria em cada palavra. E aí a gente começa a ouvir música do mundo, que as pessoas, elas não são inspiradas pelo Espírito Santo para escrever. E a gente começa a escutar, e a unção que escorre naquelas palavras começa a escorrer na nossa vida também. A gente começa a escutar sem perceber o que a palavra diz. Esse negócio de não entender é complicado, né, mãe? Ontem a gente foi na Casa Mal Assombrada. Na saída, o capeta que fica falando lá no microfone falou assim: o passeio acaba por aqui, mas o fantasma vai com você. Falou em inglês. Na hora que falou: você está amarrado em nome de Jesus, fica aqui. Aí saí de lá e falei: mãe, você entendeu o que falou? Não. Eu falei para ela: está amarrado em nome de Jesus. Esse negócio a gente não entende, fica escutando e fica carregando os fantasmas por aí, ué. Cuidado, porque Satanás é sinuoso, sorrateiro, esperto e veloz. Está entrando lá em casa, está entrando na sua casa. Amém? Fala aí: na minha casa não. Lembra do sussurro da serpente? Nada a ver. Cuidado com nada a ver. Segundo perigo, os desejos da carne. Agora eu vou bater aqui direto aqui assim, ó. Os desejos da carne. Tiago 1, 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Perigo dos desejos. Ô carne que deseja, os desejos da carne. Ô carne que quer coisa. Ô carne que não se contenta com o que tem. Tudo começa na mente. Tudo começa aqui, ó. A gente começa a olhar para as coisas e desejar. A gente começa a olhar para as pessoas e desejar. A mulher do outro sempre é melhor que a nossa. O esposo da outra é sempre melhor que o nosso. Aí você chega em casa, o esposo não te dá bom dia. Ele fala: mulher,
né? Chega em casa, você não tem beijinho, você tem uma patada. Aí você vai na casa da amiga. Chega lá, o marido da amiga chega com um buquê de flores e fala: oi, minha amada, meu dia foi maravilhoso. E aí você fala assim: oh, meu Deus do céu, um homem como esse, mas o Senhor me deu aquele traste. Para com isso. Isso é Satanás que faz você olhar só as coisas boas, porque ela não olha, você não está lá o dia inteiro. Você não está lá o dia inteiro. Você não vê que o marido da amiga está traindo ela no trabalho e aquelas flores foi para compensar algo que ela não sabe. E eu estou falando de modo geral, não estou falando da vida de ninguém, estou falando de modo geral. Para com isso. Satanás é esperto. Aí você fala assim: não, pastor, olhar não arranca pedaço. Da pessoa que você está olhando talvez não arranca, mas o teu arranca. Arranca o caráter, arranca a coragem, arranca a santidade, arranca um monte de pedaço. O marido briga em casa com a esposa briga com o marido. Aquela discussão, aquele negócio aconteceu. Aí chega no trabalho o cheiroso, a cheirosa, o Ricardo, a Ricarda. Chega lá, dá bom dia, um abraço, né? Aí dá ouvido, aí ouve as dores da alma e fala assim: nossa, mas a sua esposa te trata assim? Nossa, mas o seu esposo, ele tem coragem de tratar uma princesa dessa forma? Jamais eu trataria uma mulher desse jeito. Depois você lê o livro. Romanos 8,5 vai dizer que os que se inclinam para a carne cogitam coisas da carne. Então vive em santidade. Para de cogitar a carne, porque a gente não se inclina para a carne. Cuidado com o encanto da serpente. O feitiço dela é doce. Ela sempre é esperta e vai agir no momento certo. Mas esse desejo, ele vai além do outro. Eu estou falando aqui num cunho sexual, mas agora esse desejo, ele também é um desejo próprio. Tem pessoas se amando demais, um desejo exagerado. Se ama demais. Se ama demais, cuida do físico, faz dieta, né? Cuida do físico, faz dieta. Ama a si próprio, cuida de si. Você fala assim: vamos acordar 6 da manhã para fazer oração? Deus me livre, mas às 6 da manhã ele desperta para fazer uma viagem. Às 5 hoje, né, pai? Para voltar para casa 5. No melhor jeito possível, com um sorriso no rosto, sem estar emburrado. Moído, mas acorda para fazer a viagem. Afinal de contas, eu preciso cuidar da minha saúde emocional e uma viagem vai fazer muito bem para mim, né? Te acorda às 6 da manhã para correr na praia. Afinal de contas, eu preciso cuidar da minha saúde física. Preciso estar bonito, Júnior. Beleza a gente não tem muito, né? Mas legal a gente é, né? Então eu preciso cuidar da minha saúde física. Te acorda cedinho. Acorda cedinho. A gente trabalha até tarde da noite para fazer hora extra. Porque a gente tem que agradar o patrão e a gente também quer dinheiro. Mas $100 muda a minha vida. Mas a gente não tira 5 minutos a mais de oração. A gente não para 2 minutos antes de comer para falar: Jesus, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. A gente não consegue ficar 15 minutos acordado antes de dormir para dizer assim: Jesus, obrigado pelo dia, porque o sono é demais. A gente não consegue acordar meia hora mais cedo para ler a Bíblia um pouquinho e falar assim: vou me comunicar com aquele que vai dirigir o dia. Não faz, porque a gente está cansado demais. Afinal de contas, eu acho que é melhor a gente cuidar da saúde espiritual do que a física, não? Porque do espírito flui todas as coisas. Amém? Terceiro desejo, o desejo dos olhos. Mateus 6, 22, 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem mal, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz em ti, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Hoje em dia é complicado, tudo está na palma da mão. Tudo está aqui. E os nossos olhos estão vendo. A gente vai lá ver vídeo no TikTok. Aí você começa a ver o vídeo no TikTok, o pessoal, os indianos lá, os indianos cavando uma piscina. Você já viu? Aí aquilo começa a te prende ali, né? Você fica vendo eles cavando lá, faz uma piscina, faz um negócio aí, chafariz, legal, né?
Aí a gente vai, rola mais um. Aí tem lá fazendo miçanga. Aí vai, aquele cordão de miçanga, coisa mais bonita. Aí você vai, rola mais um. Aí você vai, rola mais um. Aí daqui a pouco rola mais um e tá. Passinho do TikTok que faz clock. Aí daqui a pouco você vai, rola mais um. Aí tá aquilo que você não deveria ver. Aí você olha e fala assim, aí você rola, você fala, Deus me livre, vê esse negócio aqui. Aí vai bem devagarzinho, rola bem devagarzinho fazendo. Deus me livre, vê isso aqui. Afinal de contas, olhar não arranca pedaço da minha. O que você tem visto com a janela da tua alma? Qual a luz que tem entrado? O que tem te iluminado? Aí a gente fala assim, mas será que é só então? O pastor hoje está falando muito sobre pornografia, será que é só isso? Não! A gente vai lá vai ver o pastor coach, mãe. Vamos lá ficar vendo o pastor coach falando que tudo é negócio, tudo é dinheiro. Vai lá ver. Vamos lá ver a pastora lá com milhares e milhares, mas que não consegue cuidar de um. Não estou falando da irmã, não é. Gosto muito da palavra dela. Deus a abençoe. Não vou falar o nome porque isso aqui vai para a internet. É que a minha amiga, ele olhou para mim assim, será que ela... Não é. Não é. Viviane Martinelli, pastor Telmo, são bênçãos demais. Gosto muito da palavra dele. Mas vai lá ver o pastor que está com um monte de gente, mas que não cuida de um, não consegue. Não para debaixo de um pastor. Você fala assim, quem é o pastor sobre a sua vida? Não, meu pastor é Jesus. A gente vai lá ouvir o evangelho que ele está pregando, vai lá ouvir a palavra que ele está pregando. Vai lá ouvir aquilo que a gente quer ouvir. Vai lá ver com os nossos olhos, aceitar aquilo ali e começar a viver também. Cuidado com o jeitinho, porque o jeitinho ele nos torna convencidos e não convertidos. Cuidado. Salmo 119, versículo 37. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Algumas versões elas vão dizer assim, livra os meus olhos das coisas inúteis. Desvia os meus olhos daquilo que é inútil. Inútil. Ficou bonito, né? Desvia os meus olhos daquilo que é inútil. E a gente está lá, perdendo tempo, vendo coisa inútil. Aí quando eu abro o celular aqui, vou fazer algo bom, vou fazer algo que eu preciso fazer. Aí quando eu vou ver, eu falo, rapaz, eu gastei meia hora vendo vídeo e não fiz, e nem lembro mais o que ia fazer. Aí a gente coloca a culpa em algo moderno, que é o TDAH. Você fala assim, não, é o TDAH. Isso é tempo de tela. Tá ficando muito no celular. Aí tá com o TDAH. Começa a ficar preso nesse mundo. Porque a serpente, ela nos prende no mundo em que a gente acha que está próximo de Deus, mas na verdade a gente está a centenas de quilômetros distante. Preso numa bolha. E o quarto perigo, a soberba da vida. A soberba da vida. Soberba é a palavra alazenoia. Palavra difícil, alazenoia. Uma certeza insolente e vazia, arrogância que confia em seu próprio poder e recursos, que despreza a vida vergonhosamente, a lei divina. A soberba da vida. Quarto perigo, a soberba da vida. A gente está soberbo demais, a gente despreza a certeza divina. A gente é arrogante, confia demais no próprio poder, confia demais no próprio conhecimento. Romanos 12, versículo 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A gente pensa demais, a gente acha que a gente é a última bolacha do pacote. Essa estratégia de Satanás, ela está em alta. Um monte de gente, um monte de teólogo que nunca estudou a palavra, um monte de especialistas na palavra que não sabem um versículo, ou sabe um só, que Deus amou o mundo, mais nada, ou que Deus é amor, mais nada. Um monte de gente aí que acredita e vive uma vida falando que está tudo bem, está tudo ok, afinal Deus é justo, Deus é bom, Ele é Pai, mas esquece que Ele é juiz, que Ele castiga, que Ele corrige, que Ele requer santidade. Um evangelho vazio, um evangelho de fariseus. A serpente, ela infla o ego, elogia o falso conhecimento e cega o entendimento.
endurece o coração e te trava centenas de quilômetros de Deus. E a gente passa a vida crendo que está do ladinho dele. E falando assim, não, mas eu vou na igreja. Jesus é bom. Nós é que não presta. E é verdade. A porta para o céu não passou por reforma. Fala para o teu irmão, fala assim, a porta para o céu não passou por reforma. Eu gosto do discurso de Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. 4 chaves, eu vou só falar elas. Literalmente não tem vários textos. 4 chaves para vencer o perigo da modernidade, baseado em 1 Pedro, capítulo 1, versículo do 13 ao 16. Diz assim, ó: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Primeira chave, fortalece a mente, cingindo o vosso entendimento. Fortalece a mente. Cingindo é de ajeitar a roupa, colocar o cinto, apertar o cinto, cingindo. Fortalece a tua mente. Satanás é especialista. Você vai estar... o mundo hoje está na palma da mão. As estratégias, elas entram e a gente nem sabe por onde ela está entrando. Esses dias o Theo, brincando lá, quase falou um palavrão. Parou assim, falou. Aquele que começa com um at. E tem um monte assim no final, tem mais uma palavra. Aí ele começou e parou. Olhou para mim e freou. E eu já preparado com a mão, que assim. Na hora que ele parou, cuidado. Aí ele, sei lá onde que ele ouviu essa palavra, porque lá em casa não foi. As estratégias, elas vão entrando por onde... Os ataques, eles vão entrando hoje em dia, você não sabe nem por onde. Quando a gente acha que o seu filho está lá no YouTube, no celular, e você está supervisionando, Satanás está dando um jeito de entregar algo para ele. Cuidado. Cuidado. Então prepara a tua mente, para que quando você enxergar a estratégia de Satanás, você consiga se afastar dela. A segunda, tenha clareza espiritual. Sede sóbrios, a palavra diz, né? Sede sóbrios. Sobriedade é o estado da pessoa que não está alcoolizada. Quando a pessoa está alcoolizada, ela está sem foco. Quando a pessoa está alcoolizada, ela tem visão dupla. Quando a pessoa está alcoolizada, ela não consegue andar em linha reta por um objetivo. E a palavra está falando assim, ó, sede sóbrios. O contrário disso, tenha foco, ande para o alvo e não tenha visão dupla. Segue o caminho, sede sóbrios. Para de ficar se distraindo por aí. Para de querer frequentar lugares que não te cabem. Para de querer caber em lugares que você não foi chamado para estar lá. Pastor, mas é estratégia evangelística. É nada. É nada. É desejo pelo mundo. A palavra tá dura, né? Me perdoa. Coloca açúcar aí na palavra aí. É uma palavra de amor. Terceira chave, confie totalmente em Deus. 1 Pedro 13, a parte C do versículo fala assim: esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Para de colocar sua confiança em outros fatores. A gente fica confiando no Powerball, a gente confia, não, a minha vida vai mudar quando eu ganhar o prêmio da loteria. Para de ficar confiando nas promessas, nas falácias. Para de ficar, tem sempre um plano B, um plano C. Deus não te chamou para ter plano B e C, não, é um plano só. Porque é um caminho só. Para a glória é um caminho só, não tem dois. Para com esse negócio, faz o negócio, se empenha nele, coloca diante de Deus e vai. Deus não te chamou para ter plano B e C. Confia totalmente em Deus. Sabe qual foi o erro de Eva? O erro de Eva foi dúvida. Ela não confiava completamente em Deus, ela não confiou na palavra de Deus. Deus falou assim: se você comer, certamente vai comer para a morte. Aí Eva não confiou na palavra de Deus. E você pode falar assim: mas ela comeu e não morreu. Fisicamente não, mas espiritualmente. E a separação que teve? Ela não confiou 100% em Deus, deu ouvido para a serpente. A serpente falou, era boa a palavra. Confia 100% em Deus, porque quando
o sussurro vier, você vai falar assim: aqui não, meu amigo, nessa eu não caio. E a quarta e última é: vive em santidade. E aí aqui eu leio o versículo 14 e o 16, 1 Pedro 1, 14 e 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou, diga, santo. Santo é igual separado. Santo, separado. Santidade, separação. Deus te chamou para ser separado. Logicamente a gente tem que ir lá no mundo, pregar o evangelho, a gente tem que amar as pessoas, com certeza. Mas com estratégia, com segurança. Amém? Porque Deus te chamou para viver separado. Para viver separado. Então sai do mundo, sai das coisas, sai do laço. Sai daquilo que te leva para longe de Deus. Vive em santidade. Decide de verdade se converter. Tem gente convencida e não convertida. Decide de verdade se converter. Decide de verdade andar nos caminhos do Senhor. Decide de verdade viver uma vida diferente. Decide de verdade ser um homem diferente, ser uma mulher diferente. Decide de verdade, fala assim: eu decido de verdade. Eu vou viver diferente. Porque é uma decisão. Assim como eu falei que o amor é uma decisão, viver em santidade também é. Aí você vai falar: pastor, mas santidade é um processo. É também. Mas ela começa com uma decisão. Eu vou viver em santidade. E aí quando todo dia o pecado vem e me chama, eu falo: não. Quando as propostas vêm, eu digo: não. Quando os sussurros acontecem, eu digo: cala a boca, Satanás. Fala aí, treina pra você falar para ele, fala assim: cala a boca, Satanás. Essa é a resposta: cala a boca, Satanás, sai daqui, sai fora. Vai sondar, vai lá para os teus amigos. Aqui não. Amém? Queria orar com você. Fica de pé no teu lugar. Vai, essa palavra me deu até calor, sabia? E o ar tá ligado ali. E eu tô embaixo, hein? Rapaz, mas eu tô num suador aqui. Deus te chamou para uma vida nova. Rompe com o velho homem. Rompe com as coisas do passado. Rompe com os velhos hábitos. Não, pastor, mas é o meu hábito. Antigamente era assim mesmo. Chegava do trabalho e eu gosto de tomar uma cervejinha. Essa cervejinha, ela vai te levar para longe de Deus. Ela vai te levar para um cervejão. Não, pastor, mas o meu cigarrinho eu não abro mão, não. Esse aí vai te levar para longe de Deus. Vai matar o teu pulmão. Não, pastor, mas é só uma mensagenzinha. É só um oi no WhatsApp. Esse oi no WhatsApp vai acabar com a tua família. Amém? Eu queria orar por você. Queria orar por você. Você que está de casa também, queria orar por você. Eu falei pouco com o pessoal da câmera hoje, me perdoa. Mas eu quero orar por você. Aonde essa palavra chegar também. Que essa palavra encontre corações. E onde ela chegar, ela gere frutos. Eu sei que ela é uma palavra dura, mas é uma palavra de amor. Do coração de Deus para o teu coração. É um tempo da gente começar a viver um evangelho mais sério. Qualquer outra religião, para você seguir ela, para você servir aquele Deus daquela religião, é uma burocracia danada. É uma burocracia. É uma escravidão. E o evangelho a gente vai levando de qualquer jeito. Cada vez mais leve. E cada vez mais cheio de pessoas vazias. Então eu queria orar com você. Que nós sejamos cheios de verdade e a gente comece a viver um evangelho de verdade. Graça e paz, família, eu sou o pastor Felipe Almeida, estou passando por aqui para te deixar aquele abraço. Queria te agradecer por você ter assistido esse vídeo, espero que essa palavra tenha tocado o teu coração e venha transformar a sua vida. Olha, você não pode esquecer, se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda ele para alguém, porque vai abençoar a vida de alguém, eu tenho certeza. E mais, por aqui em algum lugar na tela está aparecendo um vídeo, clica nele, assiste, entra no canal, olha as outras pregações, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, fica na paz, um abraço.